Palavra de Deus o encontra nesta noite no Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, segundo livro no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, vamos ler no capítulo 1, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Pelo capítulo, que é o primeiro, você já pode imaginar que se trata aqui de uma narrativa do início do ministério de Jesus Cristo, quando finalmente ele parte para a vida pública para realizar aquilo para o qual ele veio ao mundo e se declarar publicamente, iniciar o seu trabalho publicamente. Então, Marcos capítulo 1, começando no verso 14 até o verso 20, palavra de Deus que o encontra na sua jornada rumo à eternidade e vem nesta noite aqui te abençoar, te edificar. Que Deus lhe dê uma mente e um coração abertos, sedentos pela palavra. Ouça a narrativa. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Disse Jesus, narra o texto, disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me, sigam-me. Cresci nas cidades do interior, em mais de uma, minha família se mudou. Então, em mais de uma cidade, vivi minha infância e parte da minha adolescência, mas numa outra era quando nós brincávamos um tanto quanto livremente fora da nossa casa, fora do nosso quintal, na rua, e em algum canto da vizinhança nos ajuntávamos como garotos ali da mesma região e criativamente íamos mudando de atividade conforme nós queríamos. Então cresci com bastante liberdade e isso envolvia uma atividade que os pais, maior parte das vezes as mães tinham que fazer, que era chamar seus filhos. Minha mãe fazia a mesma coisa. Momentos quando eu particularmente, abandonar a atividade que sempre era atrativa, a diversão, a descontração e atender o chamado para algo diferente, voltar a casa. Às vezes era um chamado para um dever a ser cumprido, inclusive estudar. Às vezes era para as atividades da rotina da família, hora do almoço, hora da janta. Às vezes era chamado corretivo, enfim. Havia o chamado. Tinha que atender. Todas as mães e pais naqueles tempos não admitiam um filho não atender o seu chamado. E então, ouvindo o chamado, tanto quanto possível, nos respondíamos. Lembro de um amigo meu, um dos meus amigos lá de vizinhança, que tinha
O seu pai tinha o hábito de chamar com assovio, bem forte. E quando aquilo soava no ar, ele saía correndo, abandonava o que estávamos fazendo. Às vezes era no meio de uma partida de futebol importantíssima. E perdíamos o jogador. Era imediata a obediência. Ou então a coisa complicava. Mas, às vezes, distantes da nossa casa, não atendíamos. Às vezes não atendia o chamado da minha mãe. E finalmente eu era encontrado e trazido para casa, debaixo de correntes. E a questão era por que você não atendeu o chamado. E a explicação é não ouvi. Não era muito aceita a explicação. Eu tinha que ouvir o chamado. Chamados que às vezes eu não atendi e que me complicou. Às vezes chamados que eu não atendi e eu perdi o melhor. Lembro que uma vez alguém estava em casa e essa família passou por lá e um garoto da família era um dos meus melhores amigos e eu não ouvi o chamado. E eles foram embora. E eu fiquei muito triste depois. E outras oportunidades como esta. Lembro uma vez que, por alguma razão, meu pai então saiu para um passeio. E eu fui chamado e eu não vim para casa. E quando cheguei em casa, fiquei sabendo que todos foram. E eu perdi o passeio. Implicações de não atender o chamado. Chamado é para ser atendido. Chamado precisa ser atendido. E há consequências quando não atendemos um chamado. E a vida, a existência neste mundo, minha, sua, nos coloca diante de um chamado. A questão é, você já atendeu o chamado ou não? Você já atendeu o chamado ou não? Você passa a vida nas suas muitas atividades, a sua existência toda preenchida, mas será que você, como eu, quem sabe na minha infância, ocupadíssimo, por um acaso não está deixando de atender o chamado? Não obstante você estar tão ocupado. O chamado é fundamental para a existência, ouvir o chamado. Li de um empresário de sucesso na Inglaterra o seguinte, ele escreveu: para ser honesto, um dos motivos por que fui atrás de tanto dinheiro era poder empregar pessoas para fazer o que eu não gostava de fazer. Mas aprendi que há algo para o qual nunca pude ou poderia empregar alguém ou ninguém para fazê-lo por mim. Eu nunca pude empregar alguém para encontrar meu próprio sentido, propósito e realização de vida. Eu daria tudo para descobrir o propósito e realização de vida. Algo que ninguém pode fazer por você. Você, se tiver recursos, pode conseguir que pessoas façam uma porção de coisa por você. Mas há algo que ninguém pode fazer. E é responder ao chamado. Você tem que responder. E há um chamado? Há um chamado. Um dos pensadores que marcaram a história é o russo Dostoiévski. Você já deve ter ouvido falar o nome dele. Escreveu muitos livros, um dos mais conhecidos é o livro chamado Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski, um pensador russo, filósofo, passa pela conversão cristã e seus livros lidam muito com o drama do sentido da vida e da existência e a questão da presença do mal e coisas assim. E é interessante nesse livro, Os Irmãos Karamazov, um dos personagens faz o seguinte comentário: o segredo de ser um ser humano não é apenas viver,
mas viver para algo definido, sem a firme noção sobre para que se está vivendo, o ser humano não aceitará a vida e destruirá a si mesmo. Outro pensador da mesma época que lidava com as mesmas perspectivas filosóficas, também cristão, este da Dinamarca, Kierkegaard, falecido em 1855, ele e Dostoiévski viveram mais ou menos na mesma época. Também preocupado com a questão da existência humana e o sentido da vida, Kierkegaard disse o seguinte: a questão é entender a mim mesmo, ver o que Deus realmente quer que eu faça. A questão é encontrar a verdade, que seja a verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu possa viver e morrer. Não qualquer ideia, mas a ideia pela qual eu possa viver e morrer. Ver o que Deus realmente quer que eu faça. E isto envolve encontrar a ideia pelo qual eu possa viver e morrer. Aí está o ser humano, então, em busca do sentido, em busca de um chamado, que então traga um nexo à sua vida, enquanto caminha por este mundo, pela estrada da vida. A busca, a espera de um chamado, de algo então que traga esta razão de existir, que vale a pena viver por ela e vale a pena inclusive morrer por ela. Chamado. Há o chamado. Você já ouviu o chamado? Sim, há o chamado. Jesus passeia ali pelas margens do Mar da Galileia, aquele grande lago, uma região tão bonita, agradável, em um lugar de pescadores. E Jesus então emite o som e a palavra lá: sigam-me, sigam-me. Ele falou essas palavras àqueles grupos, ou aqueles dois grupos aqui nessa narrativa especificamente, e chamando-os para se tornar discípulos e depois então apóstolos. Seria o chamado de Jesus somente para eles? Não. Nós vamos ler no Evangelho, vemos nos Evangelhos, lendo que Jesus Cristo, na verdade, veio chamar todo ser humano, veio chamar você, a mim. Então, quando nós lemos a passagem, ainda que ela se aplique de uma forma específica a estes aqui, ela ecoa um chamado que Jesus faria a todos nós e faz a todos nós: sigam-me, sigam-me. Em João 10, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor e eu tenho as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem o meu chamado. Ouvem o meu chamado. E o chamado é este: sigam-me. Sigam-me. Você já atendeu o chamado, ao chamado? Estou falando aqui a um coração nesta noite que diz com toda a convicção, com toda a certeza: sim, eu sei qual é o chamado, eu ouvi o chamado, e eu atendi o chamado, eu atendo o chamado, eu estou atendendo o chamado, eu vivo debaixo desse chamado. Como é que é o seu coração? Como é que você está? Você que está começando aí a vida, juventude, adolescência, tantos anos pela frente. Você que já rodou bem mais, como é que é? Você está ouvindo o quê? Você está atendendo o quê? Atenda ao chamado. Este é o segredo da vida. Os filósofos que eu citei aqui lidaram com essa questão porque ela é fundamental. Dostoiévski, Kierkegaard e tantos outros. Precisamos desse chamado, diziam eles. Onde está? Precisamos encontrá-lo. Está aqui.
Jesus ecoou no mar da Galileia o chamado sigam-me, e esse ecoar lá tem ecoado através da história, e ecoa nesta noite aqui. Jesus diz ao seu coração: siga-me. Você já ouviu? Você já atendeu? Ou não? Atenda o chamado. O chamado, o que é o chamado? O chamado é transcendente. Note bem, chamado é transcendente. Chamado não é profissão. Sim, todos nós precisamos ter um chamado, precisamos ter uma profissão, por exemplo. Não é isto. Não é isto. Chamado não é eu ter definido uma atividade profissional. Eu tenho um chamado porque eu tenho uma atividade profissional. Atividade profissional é importante, tem o seu lugar. Alguns, e eu diria até alguns poucos, têm a felicidade de poder atender um chamado profissional. Conseguiram trabalhar a vida, organizar a vida, ou até porque a vida lhe ofereceu condições de estudar aquilo que gostaria de estudar, por exemplo, e então aplicar esse estudo naquela área e se dedicar àquela área. Mas isso é uma minoria. A maior parte acaba fazendo na vida o que é preciso fazer, o que é possível fazer, e então trabalham, se envolvem profissionalmente nas possibilidades que apareceram e com as quais pode cuidar da sua vida. Então, chamado não é se eu tenho uma profissão que eu projetei, ou se eu tenho uma profissão que foi a que deu para mim, mas que também me dou bem nela. Não é uma questão profissional o chamado. Conheço pessoas que têm uma profissão na verdadeira acepção da palavra, a vida toda foi estruturada, foi uma história de construir, chegar lá, chegaram lá. São realmente, então, pessoas que têm profissão na verdadeira acepção da palavra, mas não têm chamado. Já conheci pessoas que trabalham, têm sua ocupação profissional, mas que não foi algo que eles puderam construir, não tiveram tempo, recursos financeiros, foram buscando oportunidades e estão numa atividade profissional que os mantém bem. Então não tem assim a profissão no sentido da carreira profissional, na verdadeira acepção da palavra, mas tem chamado. E também já conheci o contrário dos dois. E você, se entender o que é chamado, vai dizer a mesma coisa. Chamado não é profissão. Chamado é algo transcendente. Ele está acima da nossa atividade profissional. Chamado também não é intensidade de vida. O fato de alguém estar muito ocupado, gostar, quem sabe, do que faz e se dar ali intensamente, não quer dizer que ele tem um chamado. Intensidade não é ter um chamado. Esse ambiente que nós vivemos, que podemos chamar de ambiente cultural de rebeldia, de romper com todos os valores e princípios, pode ter como um dos seus inícios e traços lá os anos 50, em alguns ícones, símbolos do meio artístico, como o caso do famoso James Dean, o rebelde. Ele disse uma vez, acho que era o moto de vida dele: viva rápido, morra jovem e deixe um cadáver bem apresentável. Não sei se você sabe, ele morre jovem num acidente de automóvel. Viveu rápido, morreu jovem e deixou um cadáver bem apresentável. A vida intensa não quer dizer que haja um chamado, porque um chamado é algo transcendente. Não é algo que se encontra, se realiza no fato de que nós estamos correndo muito. E estamos satisfeitos em correr muito. Aliás, o correr muito até pode ser um grande empecilho para que entendamos a necessidade de ouvir o chamado, ter um chamado.
Chamado não é nem mesmo atividade religiosa. Por exemplo, estamos lendo aqui que estes tiveram chamados, sigam-me, implicando eles se tornarem discípulos e apóstolos depois da igreja de Cristo. Seria isto? Chamado de alguém que se entrega à vida religiosa, por exemplo, um missionário, um pastor? Não. Infelizmente, sei de pessoas da vida religiosa que revelam não ter o chamado, não ter ouvido o chamado, não estão ouvindo o chamado. O chamado é, sim, para aqueles que são colocados especificamente na atividade da Igreja de Cristo, se ocupam com isto, como também para os crentes que estão em atividades que não se referem, não estão relacionadas à Igreja de Cristo na sua atividade profissional. O chamado é transcendente e é para a todos. O chamado tem a ver com você se ocupar sim. Ocupar é devido, estar ocupado é parte da ética cristã. Como crentes em que Jesus Cristo tem que estar ocupados, seja no trabalho da igreja para alguns postos que Deus ali coloca, seja fora da igreja, seja na família, seja na atividade profissional, sim, estarmos ocupados, fazendo o melhor com o que Deus nos dá do tempo, na saúde, das habilidades, sim, ocupados, mas servindo com propósito eterno. Ocupar-se servindo com propósito eterno. Sigam-me. Jesus chamou a estes, sigam-me, vir após eles. Isto implicava então eles se tornarem pescadores de homens. Mas vamos encontrar Jesus chamando outros que não se tornaram pessoas como estes, não se tornaram apóstolos. Chamado. Este ouvir a convocação para fazer tudo o que eu faço no propósito eterno. Eu estou lá, envolvido na minha empresa, estou lá no meu emprego, prestando meu serviço. Os meus colegas também estão. Sou empresário. Os outros empresários também estão ocupados com a sua empresa. Sou um profissional liberal, estou ocupado lá no meu escritório, consultório. Outros profissionais liberais, talvez no mesmo prédio, na mesma região também estão. Porém, há um mundo de diferença entre eu e eles. Eu estou ocupado, eles também estão. Mas eu estou ocupado não porque eu estou ouvindo a voz, o chamado da minha atividade profissional. Não, eu estou ocupado porque estou ouvindo uma voz que está além da minha ocupação profissional. É um chamado para servir o propósito eterno em Deus. Sigam-me. Sigam-me hoje, sigam-me para sempre. E por isso que o chamado, ele é holístico. Quando Jesus diz, sigam-me, isto envolve então, se atendermos, um mexer em toda a nossa vida. Tudo que nós somos estará respondendo a este chamado. A vida profissional, a vida financeira, a todas as outras áreas da vida, a vida familiar, o matrimônio. Sigam-me, sigam-me, porque é um chamado transcendente, ele é um chamado eterno, e é um chamado então que convoca tudo que eu sou e tudo que eu faço. Atendo o chamado. Estou falando a um coração aqui nesta noite que atendeu o chamado. Atendeu mesmo. Esse chamado transcendente, ou você não tem isto. O seu chamado é um chamado pequeno que vem aqui deste imediatismo. Preciso acordar amanhã porque o meu emprego me espera. Preciso ir para casa porque simplesmente minha família me espera. Sim, isto tudo é verdade, mas para aí, ou há algo ainda maior por detrás que o convoca. Atenda ao chamado. Existir de verdade pede o chamado. A existência pede um chamado. Nenhum de nós estamos realmente vivendo enquanto não encontrarmos um chamado.
algo, como diz Kierkegaard, Dostoiévski, que seja algo pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Certamente não é o seu emprego, certamente não é o seu dinheiro. Tantas vezes já estive ao lado de pessoas nos seus últimos instantes de morte. Não vi ninguém sentado à cama ou deitado à cama, às vezes no hospital, na UTI, olhando sorridente com um monte de dinheiro na mão. As perguntas, a busca é outra naquela hora. O viver se envolve ocupar-se. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter a vida familiar e outras coisas. Mas a isso tudo somado, por melhor que seja ainda, não me dá a verdadeira vida no sentido sublime da palavra. É preciso que em tudo isso eu esteja ouvindo um chamado: sigam-me, ocupado, mas respondendo, servindo a um propósito eterno. Agora, um chamado exige um chamador. E o chamador implica que há um chamado. Você não pode ouvir um chamado, não vai ouvir um chamado, a sua vida não terá um chamado, ela vai ser algo menor, não haverá aquilo pelo que vale a pena viver e morrer, se não há um chamador, alguém que possa chamar, alguém que possa emitir a você o chamado, que é transcendente, que é maior do que a mera ocupação e o agitar dos anos. Quem lhe chama? Eis a pergunta. Quem pode lhe chamar? Quem lhe está chamando? Estaria você por um acaso equivocado, ouvindo um chamado de quem não é um chamador, ou melhor, não pode ser um chamador? Porque é alguém, é algo que não é esse que pode emitir o convite, a convocação transcendente, sublime, eterna. Quem poderia isso fazer a não ser Deus, Deus revelado em Cristo Jesus, que vem andar entre nós de forma tão concreta como andar em volta do mar da Galileia? Sigam-me, Deus vindo tão perto com o seu chamado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido? Você tem ouvido o chamador? Se há um chamado é porque há alguém que chama, e alguém que pode chamar. O chamado eterno, o sentido eterno da vida. Você já ouviu o chamador? Você atentou para ele ou não? Quem que você está ouvindo hoje? Na sua vida, quem você realmente ouve? Atenda o chamado. Mas lembre-se, o chamado exige um chamador, implica num chamador. E ter o chamado, ter ouvido o chamado, é algo consciente. Você sabe se você tem um chamado, se você atendeu o chamado ou não. E você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Não adianta iludir-se a si mesmo. É preciso ser real, honesto com seu próprio coração. Eu tenho um chamado ou não tenho? Eu sou apenas alguém ocupado. Você tem um chamado ou não tem? Você é alguém só ocupado. Algo transcendente a que você sirva com tudo que você faz. E então vale a pena viver por isso, porque por isso vale a pena morrer. E depois que tudo se for, o chamado continua lhe conduzindo por toda a eternidade.
Deus em Cristo vem para isto. E se dar na cruz em perdão, para que você encontre a reconciliação e passe a viver ouvindo a voz dEle, seguindo o chamado dEle. Um chamado através deste mundo, das muitas agitações deste mundo, dos muitos afazeres deste mundo, fazendo tudo que você tem que fazer, mas marchando não primeiramente no vozerio das coisas aqui, mas ouvindo sobre tudo isto, acima de tudo, aquela voz que diz: sigam-me, sigam-me, sigam. E quando os vozerios do mundo cessar, aquela voz haverá continuar a chamá-lo eternamente. É você consciente disto? Você pode dizer: eu tenho consciência, eu sei que eu ouvi o chamado, eu tenho um chamado. Quando eu adentro ao meu escritório, a minha empresa, a fábrica, o comércio, quando eu vou à minha escola, à minha universidade, quando eu entro no meu lar, eu tenho um chamado. Nas coisas que eu toco imediatamente, há acima disto algo mais sublime que me chama. E eu faço aquilo servindo a este chamado, ou não? Sigam-me, sigam-me. Que convite maravilhoso, às margens do Mar da Galileia, e que chega a nós nesta noite, poder ouvir o Mestre eterno dizendo: siga-me. Não é triste pensar que nesta noite, os milhões, milhões e milhões adentram esta noite, sem conhecer esse chamado, sem ouvir essas duas palavrinhas: sigam-me. Não ter nos seus ouvidos esta voz, seus corações não escutarem isto. Não é maravilhoso que nós podemos aqui nesta noite ouvir o eco do Mar da Galileia, do Mestre dizendo: sigam-me, sigam-me, hoje e para todo sempre. Atenda o chamado, porque ter chamado é responder. Ninguém tem chamado, ninguém atendeu o chamado se não respondeu. Você já respondeu ao chamado do Mestre? Ele bate nos seus ouvidos, bate no seu coração: sigam-me. Você já respondeu ou não? É você alguém sem um chamado? Talvez até ouviu, mas diz não. Talvez ouviu, mas quer adiar, postergar depois. Ou ouviu, mas há tanto vozerio à sua volta que você não consegue ouvir com nitidez e não consegue responder. Mas nesta noite Deus fala, o Espírito Santo está aqui: sigam-me. Você vai responder ou não vai responder? Se você não responder, você sai daqui nesta noite sem atender o chamado, sem ter um chamado, para ser um mero ocupado naquilo que talvez possa justificar um pouco viver, mas apenas em parte, e nunca haverá de justificar o morrer. Não é um chamado eterno. Não é o chamado transcendente que só Deus em Cristo pode fazer. Você ouviu? Sigam-me, sigam-me. Estou falando aqui uma vida nesta noite, a sua vida, que respondeu e é consciente disto ou não. Você precisa resolver isto. O chamado do Mestre está no ar. Bateu nos seus ouvidos, no seu coração nesta noite. Você precisa resolver isto. Você precisa resolver isto. Atenda o chamado. Deus lhe dá esta oportunidade nesta noite. Você já atendeu, já ouviu, você pode dizer: eu respondi, eu sou consciente que está resolvido isso, que Deus o fortaleça no meio do seu caminho nessa semana. Você já ouviu falar do pastor batista Martin Luther King? Liderou o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. Muito conhecido na nação americana, na história americana. Ele foi assassinado em 1968. Era pastor da Igreja Batista da Avenida Dexter, em Birmingham, na Alabama.
marcou a história americana. Mas ele disse o seguinte uma vez: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Interessante. Na nossa sabedoria humana, sempre tão pobre e enrolada, talvez colocaríamos isso na forma invertida. Mas você ouviu como é que ele colocou? Ele não disse que quem tem motivo para viver tem motivo para morrer. Ele disse que quem tem causa pela qual morrer, então tem motivo para viver. Se o que primeiro lhe move não for algo digno de morte, se preciso, então não é um chamado realmente. Não é transcendente, não é eterno. Os cristãos em tantos lugares do mundo hoje, que realmente ouviram o chamado, entenderam o que é o chamado, responderam ao chamado, eram conscientes do chamado, têm ido à morte por esse chamado. Como na história do cristianismo, milhões o fizeram. Porque eles entendiam que esse chamado é tão precioso para a vida ao ponto de que vale a pena se morrer por ele. É o chamado do Mestre: sigam-me, hoje e para todo sempre, porque o resto passa mais cedo ou mais tarde. A ocupação que faz a vida girar e girar rápido passa, e tudo isso não pode ser o meu chamado. Pode me ocupar, mas não é o meu chamado. Seja eu servindo aqui na igreja, seja eu servindo lá na empresa, todo cristão faz o que tem que fazer responsavelmente, todos os dias, mas porque ouve o chamado. O que eu estou fazendo, me ocupando, tem um propósito eterno, porque naquilo que eu estou fazendo, estou seguindo o meu Mestre, aquele que morreu por mim, se deu por mim, mas venceu a morte por mim e vive eternamente, e eu sou a sua ovelha, e ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz para todo sempre. Pastor Martin Luther King: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. O que você faz e se ocupa é um chamado? O teste é simples. Você morreria por isso que lhe ocupa? Morreria? Então não é um chamado. Você não morreria, na verdade? Chegar a uma situação tal, onde um criminoso terrível lhe diga: me dê tudo que você tem, ou então eu lhe mato, você abre mão de tudo que você tem, ou você abre mão da sua vida por aquilo que você tem? Eu respondo rapidamente por você. Você abriria a mão de tudo que você tem, tudo que lhe ocupou por 20, 10, 15, 30 anos, e ficaria com a vida. Por quê? Porque tudo que você tem e que você pensa que é um chamado, não é menor que a vida. Pastor Martin Luther King disse mais, e ele nos ajuda a elucidar essa questão com as suas colocações. Deu sua vida ainda um tanto quanto jovem, assassinado, na sua luta pelos direitos civis dos negros americanos, afro-americanos. Ele diz o seguinte: o objetivo da vida, preste atenção, o objetivo da vida não é ser feliz. Só nessa colocação, ele já tromba
frontalmente com tudo o que a mídia, as pessoas pregam e buscam hoje. Ele vem dizer que a felicidade não é o objetivo da vida. É mesmo, eu pensei que era. Não é, diz ele. O objetivo da vida não é ser feliz. E ele continua, nem alcançar prazer. Nem alcançar prazer. Mas eu ouvi na música que é. Ele diz, não é. O objetivo da vida não é ser feliz, nem alcançar prazer. Isto é, não é alcançar mais uma viagem, mais um passeio no resort, se for possível. O objetivo da vida não é isso. Mas ele continua, ele diz, o objetivo da vida não é ser feliz, nem alcançar prazer, e continua, nem evitar a dor. Nem evitar a dor. Mas, ele conclui, mas fazer a vontade de Deus, venha o que vier. Ele tinha um chamado. O chamado é este. É aquele que continuamos ouvindo como primeiro em nossas vidas. Seja ela algo que nos traga momentos felizes, seja ela ao menos traga-nos prazeres, seja às vezes até a dor, por causa do nosso chamado. Mas nós continuamos com ele. Porque só esse chamado é eterno. E por ser eterno, só ele pode ser realmente o chamado de vida para todos nós. Você já atendeu o chamado? Oremos.